movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Deus usou 2 homens, vindo ali da Suécia, portanto sueco, o nosso irmão Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses 2 homens que foram usados por Deus para uma grande obra. E quando eu falo o movimento pentecostal no Brasil, eu estou falando de uma chama, a chama do Espírito Santo. Um despertar. Essa chama que há em nós, através do Espírito Santo, nos desperta. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Há uma necessidade de um despertamento. Há uma necessidade de alguém que se coloca na brecha. Alguém que diz, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A palavra do Senhor diz: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra, para que esteja comigo. E quando falamos desses 2 homens, nós temos que observar esses homens que Deus usou para uma missão. E quando falamos no movimento pentecostal, lembramos de Atos 2. Atos 2. E cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cuidar, ou melhor, cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito não se apague. Precisamos tomar cuidados. Falamos aqui outras oportunidades. Tomar cuidado para que a chama do Espírito não se apague. Posso ouvir amém, irmãos? Então, esse despertar, o Senhor está querendo de nós. Nós não podemos viver apenas do que fizemos no passado. Nós não podemos viver apenas do que nós vimos e ouvimos do passado. A palavra de Deus é a mesma. Amém, meus irmãos? Ele continua salvando. Ele continua curando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. E ele prepara o homem para morar no céu. Posso ouvir amém, irmãos? Então esse despertar, através desses 2 homens que mudou a nação, despertar, o que é despertar? Fazer sair do sono, né? Sair do estado de dormência. Movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo, faz o crente se despertar. Está tendo nessa última hora uma falta de entendimento, que as pessoas acham que o movimento pentecostal é apenas barulho, gritos. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que lata vazia, ela faz barulho também. As pessoas estão confundindo que o movimento pentecostal, aquele culto que houve ali em Atos 2, as pessoas acham que o barulho é o despertar. Como é que você explica uma pessoa que ela vem à igreja, ela faz um movimento, ela faz um barulho, ela chora,
dizendo: eu recebi o Espírito Santo, mas depois desaparece, não aparece mais. Não frequenta os cultos, não vem para a escola bíblica, não vem para o culto de ensino, falta em Santa Ceia, não participa, não congrega. Não, eu estou cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo é suspeito. Não, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou pentecostal, mas vem à igreja a cada 15 dias, uma vez por mês. E quando vem? E só quando vem nas festas, festividades. O que é um crente cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo em nós desperta-nos a fazer a vontade do Senhor. Guarde bem isso, você que está aqui, você que está pela internet. O Espírito Santo em nós, há um despertamento para fazer alguma coisa para o Senhor. Então, o despertar, essa ação do Espírito Santo, tira-nos do estado de dormência, nos acorda, desperta-nos. E nós vamos ver, meus irmãos, que esses dois homens, chegando aqui no Brasil, eles impactaram, como diz aqui, eles mudaram uma nação através do movimento pentecostal. Não eles. Eles foram apenas ferramentas. Nós somos apenas ferramenta de Deus. Nós não fazemos nada. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: sem mim vocês nada podem fazer. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver aqui, irmãos, os precursores do pentecostalismo no Brasil. Não é? Aqui no tópico 2, os irmãos que estão do outro lado, aí estamos falando sobre o movimento pentecostal. Não é? No ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo chegam ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal, não é? O italiano Luigi, né? Francesco, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, que organizaram ali a Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, a experiência pentecostal de Gunnar Wigren. Gunnar Wigren foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Experiência que ele relatou com particularidade no Diário do Pioneiro, em carta referida no Diário do Pioneiro, datada de 1º de abril de 1930. Wigren relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wigren descreve que foram as irmãs que incentivaram, ou melhor, intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Amém, meus irmãos? Então, esses dois homens, os irmãos conhecem bem, né, a história. E ao buscar a promessa pentecostal, Wigren já está convencido de que a sua experiência ou sinal físico é o falar em línguas desconhecidas. Isto é explicado por ele num artigo escrito em 1909, no jornal Boa Semente. Nesse período, Wigren deixa claro a sua convicção sobre falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, as línguas estranhas são evidências do batismo com Espírito Santo. Posso ouvir amém, irmãos? Todo crente deve buscar essa experiência. Todo cristão aceitou Jesus como Salvador, recebe o que, irmão? O Espírito Santo.
Ser batizado com o Espírito Santo é outra experiência. Ser batizado com o Espírito Santo, falamos aqui algumas vezes, algumas mensagens anteriores, que é um revestimento. Vamos repetir comigo? Batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Então veja que a vida cristã, ela não se resume em só levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Você começa agora a ter uma experiência com Deus. Inicia ali, meus irmãos, uma transformação, uma mudança. E para que o Espírito Santo possa fazer morada em nossas vidas, ele requer, meus irmãos, uma renovação, uma transformação, mudança de vida. Levantou a mão para Jesus, se rendeu a Cristo. Você agora vai ouvindo a palavra, João capítulo 15, vós já estáis limpos. Após a limpeza, o Espírito Santo faz o que, irmão? Morada em nossa vida. E esse batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento, é preciso também ter esse compromisso com Deus. Para que eu possa ser batizado com o Espírito Santo, e a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Posso ouvir, amém, irmãos? Pastor, como é que pode uma pessoa que fala em línguas estranhas, ele fala em línguas estranhas, e depois está cantando música mundana? Como é que uma pessoa, pastor, que é batizado com o Espírito Santo, e chamando o nome, falando palavrões, o que está acontecendo? Irmãos, tem muita gente brincando com o Espírito Santo. Escuta isso aqui, os irmãos internautas. Nesses últimos dias tem muita gente brincando com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas imitar outras pessoas falar em línguas estranhas. Então as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Você vai na internet, você vai ali no YouTube, nas redes sociais, é o que mais tem. Brincando com a presença do Espírito Santo. Irmãos, ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo é algo muito sério na vida do crente. Outros, para se apresentar que são espirituais, falam em línguas estranhas também, mas não línguas do céu, que realmente é uma língua estranha mesmo. Mostrar que são espirituais. São pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não amadurecem, brincam com as coisas de Deus. Mas, meus irmãos, naquele grande dia do tribunal lá em cima, todos nós iremos prestar conta daquilo que fazemos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos guarde a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência pentecostal de Daniel Berg. Falamos da experiência de Gunnar Wigren e agora de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e juntamente com Wigren iniciou o movimento que deu origem, meus irmãos, que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Guarde bem esses dois nomes, né? Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Levi Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos países em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo e Deus ouviu sua oração, selando com a promessa. Ele fez o que, irmão? Orou a Deus para que pudesse ser batizado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos,
há um caminho, pastor, mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu não tenho essa experiência. Qual é o caminho, pastor, que eu devo seguir para ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, uma vida de oração. Não é apenas, meus irmãos, numa festividade que a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo. Pastor, mas pode acontecer de alguém ir numa festa, congresso, ser batizado com o Espírito Santo? Irmãos, se essa pessoa não tiver intimidade com Deus, é apenas barulho. É oração. Esses homens, olha o que diz aqui, ele orou com persistência a Deus. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E Deus ouviu a sua oração. Então, o batismo com o Espírito Santo, eu preciso buscar ele. E é o que está faltando muito, irmão, hoje na nossa geração. As pessoas não têm mais interesse em buscar o batismo com o Espírito Santo. Não busca mais. Perdeu o interesse, não é? Então veja, irmão, que através da oração, a Bíblia diz que o Senhor ouviu, selando o nosso irmão Daniel Berg, não é? Com a presença do Espírito Santo. Na verdade, encontrou aqui um amigo de infância. Na verdade, Daniel Berg encontrou um amigo de infância, não é? E apresentou a ele a doutrina do batismo. Não é? Esses homens já tiveram a experiência do batismo, Daniel Berg e Igor da Vigre. Então, ele apresentou, né, ao amigo de infância, e esse sim, né, orou com persistência para que pudesse ser batizado com o Espírito Santo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui, irmãos, esse avivamento pentecostal chegando aqui no Brasil. Não é? O avivamento visto no dia de Pentecoste e na Rua Azusa, falamos aqui a semana passada, chegou ao Brasil por meio de dois pastores suecos, né? Como falamos aqui, Gunnar Wigren e Daniel Berg. O avivamento pentecostal no Brasil. Veja o que diz aí, meus irmãos. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade, a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wigren, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então eles começaram agora a desenvolver, meus irmãos, um trabalho. Eles começaram a desenvolver um trabalho a qual o Senhor colocara em seu coração, não é? E assim Deus usou esses homens. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wigren, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o que, irmãos? O Evangelho. Pregaria o Evangelho. É aqui que eu quero dar uma paradinha, irmãos, para nós meditar aqui. Esses homens chegaram no Brasil, debaixo de uma mensagem profética, que ambos pregariam o Evangelho. Porque o Evangelho, que quer dizer boas novas, é isso que fez com que a igreja crescesse. É isso que fez com que, é o Evangelho que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Amém, irmãos? Pregação do Evangelho. Meus irmãos, e nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha usar outros meios que não seja o Evangelho.
Há uma preocupação muito grande dos líderes, principalmente nessa reta final, de nós tomar cuidado para que nós não venhamos a substituir o evangelho para atrair pessoas. Nós estamos vivendo esse período. Irmãos, nós fomos chamados para pregar o evangelho. É por conta do evangelho que vidas têm sido transformadas. É por conta do evangelho que você está sentado nessa banca aí. É por conta da pregação do evangelho que nós estamos aqui falando de Jesus. É por conta do evangelho que esses dois homens pregando se expandiu pelo Brasil e pelo mundo. Passou também na rua Azusa. Falamos aqui a semana passada. Ali na rua Azusa, não é? Em 1906, ali na Califórnia, também houve ali um derramamento do Espírito Santo. E só há um derramamento do Espírito Santo quando você é movido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, me alimento da palavra de Deus, e vai acender uma chama dentro de mim, um desejo de buscar mais e mais a Deus. Amém, meus irmãos? Pregar o evangelho.